Boa noite a todos. É um prazer muito grande vir aqui nesse púlpito para falar das coisas boas da vida, falar de Deus, falar de Jesus, falar dos nossos irmãos benfeitores que aqui acorrem para nos amparar, nos socorrer e nos orientar no trabalho da noite. É com muito amor que fazemos isso e é com muito carinho que falamos com vocês e falamos com Deus. Hoje nós vamos falar sobre os tesouros materiais, né? E a matéria de hoje está no capítulo 25, buscais e obtereis. E o tema é, não vos inquieteis com a posse do ouro. Não vos inquieteis com a posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aqueles que trabalham merecem ser alimentados. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de que é digno de vos hospedar, e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre eles, e se não for digno, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar as vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair desta casa. Eu vos digo, em verdade, que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus 10, 9 a 15. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era bem recebido em qualquer tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Encontram-se viajores dos tempos antigos em regiões muito afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais a seus apóstolos, colocai-vos a caminho sem provisões. Além do seu sentido próprio destas palavras, tem um conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio a distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que lhes diz, informai-vos quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante, que não tem como pagar, e digno de ouvir nossas palavras, e é pela caridade que os reconheceremos. Quanto àqueles que não quisessem receber e escutar, recomendou que os amaldiçoasse, que se impusessem a eles, que usassem de violência ou forma de converter? Não, simplesmente recomendou irem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoei os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai a paz. Deixai a paz aos que vos rodeiam. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. Bom, pessoal, nós falamos aqui um monte de coisas, né? Nós aqui, os mais antigos, né, como falamos aqui, tivemos grandes problemas ou tivemos grandes alegrias ao nascermos. Naquela época, quando a mulher estava grávida, chegando ao próximo do seu parto, as vizinhas, os amigos, as amigas, as comadres, vinham para a sua casa em torno de 20 dias antes do parto, e ali
faziam de tudo na casa. Lavavam roupa, cuidavam das crianças, dava banho, vestia, fazia comida, fazia de tudo, cozinhava para os camaradas, né, que eram os boias frias que trabalhavam para os nossos pais na época. E isso era feito com muito amor. Era como a recepção nas tendas daqueles que viajavam pelo deserto. E ali o respeito era muito grande. O respeito dos pais, dos filhos. Nós as tratávamos, essas pessoas, como fosse mais do que nossas mães. E assim elas vinham para evitar que a pessoa que estava próxima do parto tivesse que trabalhar, né, muito. Então, o que acontece? A pessoa saía dali com todo carinho, com todo respeito, e era chamada de comadre. Aquela pessoa era respeitada por toda a família, e a ela pediam bênção, né? Pediam a bênção pelo respeito que tinham. O menino chegava e ia tomar banho, não chorava, não abria o chuveiro, aquelas de torneira ainda, e ficava de lado, não. Ele tomava banho mesmo, se enxugava, não fazia farra, nada disso. E hoje nós vemos os absurdos que acontecem. O amigo vai na sua casa, ou você vai na casa do seu amigo, e os bens estão à flora, né? Deseja a mulher do cara, deseja o seu carro, a sua casa, os seus móveis, a sua conta no banco. Então hoje o desrespeito é muito grande. Nós vemos aí amigos se matando aí porque desrespeitou a mulher do outro. E ainda chama de amigo ainda. Então nós vemos estarrecidos as mudanças que ocorreram no comportamento humano, que é o tema que eu falarei daqui a pouco. O grande problema do conhecimento humano. Então aqui nós falamos as frustrações do homem moderno. O que é o homem moderno? O homem moderno é aquele que fala do vizinho, é aquele que vai no banco e procura dar o cano no outro. Quando nós falamos de fazer negócio, quer sempre levar vantagem. Pô, que legal, eu vendi meu carro 2.000 acima da tabela. E eu achei um tonto aí que comprou. Então esse é o respeito que nós temos para com o nosso semelhante. E isso é muito maléfico aos nossos filhos, né? Quando falamos esse tipo de coisa, muitas vezes o filho vem, pô, pai, cheio esperto e tal. E isso vem fazer o quê? Vem mitigar a dificuldade que temos para educar os nossos filhos, né? Então, nós vemos aí os filhos já desde jovem, já principiando as coisas que não devem, as coisas indiferentes da vida que tem. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha. Antigamente não. O pai trabalhava o suficiente para trazer a manutenção do lar. A mãe vivia para os filhos, para os educar. E hoje, com o crescimento do desejo, da vontade de possuir as coisas, os filhos pedem cada vez mais. Eu quero um tênis de marca, eu quero um celular de última moda, eu quero um laptop, e assim por diante vai se consumindo. Então o pai não tem condições de fornecer tudo que a família necessita, com todos esses desejos dos nossos filhos. E o que acontece? A mãe tem que trabalhar e bota o filho na creche, ou vai lá e pega uma empregada que pouco sabe para ensinar matemática, que ela mesma nem escrever sabe, e os filhos vão sendo criados desse jeito. E nós vemos que isso está crescendo cada vez mais. O crescendo desse tipo de família é muito grande. Então, vamos falar aqui das frustrações do homem moderno. Grande parte das pessoas na sociedade atual é infeliz, é frustrada. Você já se perguntou por que isso acontece? Muitos são os estudos feitos para se descobrir as possíveis causas da infelicidade do homem moderno, e todos apontam para um único e grande causador de tudo isso: o próprio homem. O ser humano traz em sua bagagem ao nascer um plano de felicidade. Ele traz consigo basicamente 3 motivações que o levarão a uma satisfação pessoal, se as conseguir manter ao longo da existência. Uma delas
é ter um relacionamento pessoal satisfatório. Outra é poder ser útil na comunidade que vive e, por fim, crescer como indivíduo, alcançando sua autorrealização. Se todas as pessoas conseguissem atender a esses apelos do seu interior, jamais se sentiriam frustradas ou infelizes. No entanto, há outros apelos muito fortes que vêm do exterior, que a sociedade impõe como sendo indispensáveis: ter muito dinheiro, ter fama e ser fisicamente atraente. E é quando o ser humano entra na luta pela conquista de posses materiais, de fama e de uma aparência física atraente, que muitas vezes se infelicita e se frustra. Hoje nós vemos os nossos filhos na academia, nossos filhos e os filhos dos nossos amigos entram na academia para ter uma aparência, ter um músculo, ter isso, ter aquilo, e falar sobre isso, sem saber que no futuro tudo isso vai se tornar prejudicial, né? A pele vai crescer, vai começar as rugas, né? A flacidez dos tecidos, principalmente da pele, fazer as cirurgias plásticas e tomar, às vezes, anabolizantes para melhorar o seu físico. Isso, o narcisismo, né, que os homens têm hoje, é muito diferente do que nós procurávamos antigamente. E isso tudo vem demandar quanto à própria lei humana. E por que isso ocorre? Porque, em sua maioria, as criaturas se esquecem das suas aspirações íntimas e passam a lutar com todas as suas forças para conquistar o que a sociedade convencionou: chamar-se de homem bem-sucedido. E para subir na vida, tantas vezes não se importa de passar por cima dos seus semelhantes e mata uma das suas motivações íntimas, a de ter um bom relacionamento pessoal. Deixa de ouvir a voz da consciência, que o chama à utilidade junto à comunidade, e passa a lutar por uma profissão que lhe dê status e fama. Se aspirar, por exemplo, a ser um médico útil à sociedade, passa a ver na profissão um meio de garantir dinheiro e fazer fama, tornando-se um comerciante da medicina que só atende se for bem pago. E para poder se manter fisicamente atraente, muitos indivíduos vivem à custa de drogas e regimes cruéis e passam a depender disso para manter as aparências. E quando o corpo físico cobra seus tributos em função da idade, passam a esticar a pele por todos os lados, como se fosse possível enganar as leis que regem a matéria. O que o indivíduo não dá conta é que quanto mais luta para ter, mais se esquece de ser e mais se infelicita. Os que conseguem conquistar posses materiais, fama e uma boa aparência, passam a empregar seu tempo e sua saúde para mantê-lo. E os que não logram realizar esses sonhos estabelecidos pela sociedade se tornam infelizes e frustrados para se julgarem incapazes para tal. Jesus, o excelente psicólogo da humanidade, recomendou que envidássemos esforços para conquistar bens que nem a traça nem a ferrugem consomem. E esses bens são as virtudes do Espírito que nos seguem pela eternidade afora. Assim, quando o ser humano entender que o dinheiro é meio e não fim para ser conquistado a qualquer custo, colocará esse bendito recurso a serviço do progresso próprio dos seus semelhantes em todos os sentidos. Não vos inquieteis pela posse do ouro, recomenda Jesus. E na parábola do rico fazendeiro que só se importava em encher os celeiros de forma egoísta, ele adverte: insensato que sois, ainda esta noite lhe exigirão a alma. Jesus, portanto, não disse que temos de desprezar os bens terrenos, nem o dinheiro, mas ensinou que os bens terrenos aqui ficam quando partirmos e que não vale a pena ganhar a vida e perder-se a si mesmo.
Você vale pelo que é, não pelo que tem ou pela sua aparência física. As virtudes são os tesouros mais preciosos que você pode conquistar. Lembre-se de que nada vale a pena se tivermos que abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez ou dos nossos valores nobres. O que interessa não é o quanto você leva no seu bolso, mas o que você carrega no coração. Eu tenho uma matéria aqui que eu botei no meu celular aqui, que eu queria trazer para vocês. Vamos ver se a bateria vai dar conta aqui. A realidade de hoje: casas grandes, pequenas famílias, mais diplomas, menos senso comum, medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo, desconhece os vizinhos. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, menos sabedoria. Agendas lotadas, pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais sem tempo para um amigo real. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Volte a valorizar o que realmente tem valor. Olhe e veja o que realmente é belo. Tenha tempo de qualidade com Deus, com você mesmo, com sua família, com os amigos, pois a vida passa, ela é apenas um sopro, uma vela acesa que um dia se apaga, um começo e um fim. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e nem levaremos. Pense nisso, viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz. Eu tenho uma matéria aqui de Gibran, Khalil Gibran, um homem que foi chamado de o profeta, que fala sobre a dádiva, né? Então um homem opulento disse: mestre, fala-nos da dádiva. E ele respondeu: vós pouco dais quando dais de vossas posses, é quando dais de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, senão coisas que guardais por medo de precisar delas amanhã? E amanhã, que trará o amanhã ao cão ultraprudente, que enterra ossos na areia movediça, enquanto segue os peregrinos para a cidade santa? E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não é o vosso medo da sede, quando o poço está cheio, a sede insaciável? Aos que dão pouco do muito que possuem, e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. E aos que têm pouco, e dão-no integralmente. Esses confiam na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se esvaziam. E aos que dão com alegria, e essa alegria já é a sua recompensa. E aos que dão com pena, e essa pena é o seu batismo. E aos que dão sem sentir pena, nem buscar alegria, nem pensar na virtude. Dão como no vale, o mito espalha a sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala, e através dos seus olhos, ele sorri para o mundo. É belo dar quando é mais belo. É belo dar quando solicitado, e mais belo, porém, dar sem ser solicitado, por haver apenas compreendido. E para os generosos, procurar quem recebe é uma alegria maior ainda do que a de dar. Existe alguma coisa que possais guardar? Tudo o que possuís será um dia dado. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa, e não dos vossos herdeiros. Dizeis muitas vezes: eu daria, mas somente a quem merece. As árvores de vossos pomares não falam assim, nem os rebanhos de vossos pastos. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Certamente quem é digno de receber seus dias e suas noites, é digno de receber de vós tudo mais. E que mérito maior haverá do que aquele que reside na coragem e na confiança, mais ainda na caridade de receber? E quem sois vós para que os homens devam expor o seu íntimo e desnudar o seu orgulho,
a fim de que possais ver seu mérito despido e seu amor próprio rebaixado? Procurai ver primeiro se mereceis ser doadores e instrumento do dom, pois na verdade é a vida que dá a vida, enquanto vós, que vos julgais doadores, são meras testemunhas. E vós que recebeis? E vós todos recebeis, pois não assumis o encargo da gratidão, a fim de não pôres um jugo sobre os vossos benfeitores? Antes erguei-vos junto com eles, sobre asas feitas de suas dádivas. Pois se ficais demasiadamente preocupados com vossas dívidas, estarei duvidando da generosidade daquele que tem a terra liberal por mãe e Deus por pai. Eu quero falar aqui também da porta formosa da igreja do templo de Jerusalém, né? Ali estavam Pedro e João passando pela porta da Formosa, que era uma porta muito grande e que era feita de bronze e era polida todos os dias. E ali ficavam as mulheres e os mendigos, os aleijados. E por ali passavam Pedro e João. E um mendigo lhe fala: dê-me uma esmola. E Pedro vira para ele, diante de uma multidão enorme que seguia Pedro e João, e fala: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Então, esse tipo de coisa que nós vemos, a força de Deus no coração das pessoas, falo isso porque eu já passei por essas dificuldades e sinto a presença de Deus todas as vezes que dele preciso. E fico feliz de poder receber essas bênçãos que não compro no armazém. Eu não vejo nas vitrines, que é amor, paz, luz, saúde, felicidade, alegria. Tudo isso nós ganhamos graciosamente. Deus, nosso Pai, provém para os nossos corações. E muitos de nós rechaçam essas benesses que Deus nos propicia. Em seguida, Pedro tomou o homem pela mão direita e o levantou. Imediatamente seus pés e artelhos se firmaram e voltaram ao normal. O milagre aconteceu diante dos olhos espantados do ex-coxo, de Pedro e João e de todos os que estavam perto e que se maravilharam com o milagre. O homem, quando se viu curado, saltou-se, pôs de pé andando e entrou com os apóstolos no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aquele era um milagre de maravilha e se transformou num piscar de olhos a vida daquele homem que precisava mendigar, que não tinha vida própria, que dependia da generosidade das pessoas, até para o templo pedir esmola. Todo o povo que estava no templo para a oração da hora nona viu e reconheceu o ex-coxo, porque ele estava na porta formosa todos os dias. Era uma figurinha carimbada, e ficaram cheios de espanto e assombro pelo milagre que acabava de acontecer. O homem curado se grudou em Pedro e João, e isso chamou a atenção de todos os que estavam no alpendre do templo, chamado de Salomão. Pedro não perdeu a oportunidade de pregar a mensagem da salvação aos israelitas ali presentes, e estando Pedro falando a respeito de Jesus, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo vieram e prenderam os apóstolos, porque eles falavam de um assunto muito delicado para eles: Jesus. Os dois ficaram presos até o dia seguinte, mas a mensagem da salvação estava divulgada. E sabe o que aconteceu? Com a repercussão do milagre e a palavra dos apóstolos, muitos dos que ouviram e viram o milagre creram em Jesus, e foram quase 5.000 homens. O templo era frequentado por homens em sua maioria, mas na parte externa ficavam as mulheres, e com certeza muitas delas que não foram contadas também creram em Jesus. Eu vou dar uma continuidade aqui, eu encerro.
parte por aqui. Eu trouxe aqui um poema muito grande para vocês que eu quero dizer aqui. Senta aqui neste banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi para você não matar nem roubar, roubou e matou. Pedi para você agasalhar quem tem fio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança. Não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra de seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano. É um grão de areia em frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com esse dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Boa noite, muito obrigado.